Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Ler e analisar parte de uma entrevista identificando o quê? A sua finalidade. Outro objetivo é identificar as marcas que evidenciam os interlocutores. E, claro, produzir uma entrevista. Pergunta do dia. Pergunta da aula. Você já recebeu algum prêmio? Claro que já, com certeza. Ai, professora, eu ganhei o troféu, ganhei o certificado, ganhei isso. E é legal. Então, uma medalha, um certificado por algo importante que você tenha feito, né? De repente, um diploma de um honra ao mérito, excelentes notas, né? O que acha, então, dessa jovem? Você já deve lembrar quem é essa jovem, será que não? Sim, Malala. E ela é, aos 19 anos, nomeada como mensageira da paz da ONU, da Organização das Nações Unidas. Vamos ler uma entrevista com ela, ver o que ela pensa, conhecer um pouco mais? Te convido, então, a vir comigo nessa maravilhosa aula sobre entrevista. Aos 19 anos, a paquistanesa ganhadora do Prêmio Nobel acaba de tornar-se a mais jovem mensageira da paz da ONU. Nomeada pelo secretário-geral, Antônio Guterres, sua função será chamar a atenção do mundo para o problema que afeta milhões de meninas: a falta de acesso à educação. Segundo a Unesco, 16 milhões de meninas nunca terão a chance de frequentar a sala de aula. ONU News pergunta: e por falar em ser uma ativista para a educação de meninas, qual foi a maior lição que você aprendeu nesses anos sem um modelo de referência sobre o assunto? Então, qual foi, né? Malala responde: tenho lutado pela educação das meninas desde que eu tinha 10 ou 11 anos. Quando o terrorismo começou no Vale do Swat, no Paquistão, e as garotas não podiam ir para a escola, aprendi muito em quase 20 anos de vida, vendo o terrorismo, o extremismo, por ter sofrido um atentado aos 15 anos e agora no palco global lutando pelo direito das meninas à educação. O que aprendi foi que a geração futura precisa de educação de qualidade. Se a gente quiser ver um futuro brilhante e desenvolvido, se quisermos ter uma vida melhor, precisamos investir na educação para as garotas. Isso é crucial, não podemos ignorar. Atividade 1. O que será que eu vou propor para você hoje? Vamos ver aqui. Leia o trecho e responda as questões. Então, está entre aspas o trecho que diz: tenho lutado pela educação das meninas desde que eu tinha 10 ou 11 anos, quando o terrorismo começou no Vale do Swat, no Paquistão. Na letra A, qual é a proposta? Você conhece alguém que você admira por ter ou estar lutando muito para alcançar um objetivo? Conhece? Quem? Na letra B, quais perguntas você faria para essa pessoa? Então, assim, para quem você fará essas perguntas? Quem é essa pessoa que você admira? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividades. Vamos dar uma olhadinha, então? O bacana de você conhecer alguém, né, é uma resposta pessoal. Mas você pode ter uma resposta simples. Você pode dizer que conhece um amigo, um familiar, um professor, uma pessoa da tua comunidade, alguém que está ali na luta. Por vezes até uma pessoa bem jovem ou uma pessoa já com certa idade está fazendo algo interessante. E quais as perguntas que você faria para essa pessoa? O que você colocaria como questões? Uma dica, né, é sempre perguntar a motivação, o que levou a pessoa a fazer aquilo. Recentemente a mídia colocou aí pessoas que fabricam, né, toucas de lã para idosos em asilos. Ah, mas fazer touquinha assim, só que a pessoa que estava fabricando tinha 95 anos. Então, o que acontece? Veja, aos 95, fabricando touca, motivando pessoas para quê? Para fazer doação para os abrigos. Então, é esse tipo de pessoa que eu quero que você veja, né, como uma pessoa possível de ser entrevistada. Alguém que está fazendo a diferença. De repente, passou na mídia. Um garotinho, 10 anos, sensibilizou todo o condomínio dele para quê? Para a separação do lixo. Então, essa pessoa está fazendo a diferença, está motivando alguém a fazer algo diferente. Seguimos com a entrevista. Repare que agora colocamos as iniciais. Então, ó, seu pai esteve com você na cerimônia de nomeação e ele foi fundamental para que você frequentasse a escola. O que homens e meninos podem fazer para garantir que meninas e mulheres tenham acesso à educação? A Malala responde: eu comecei falando sobre o assunto, mas poderia ter continuado sem o meu pai, sem os meus pais. Haviam tantas outras garotas que queriam se pronunciar sobre a questão, mas seus pais, seus irmãos não permitiam. Então o papel dos homens é crucial, porque se os homens impedirem as mulheres de falarem, elas não conseguem ir para frente. É importante que os homens permitam às mulheres seguir seus sonhos e conquistá-los. Como meu pai disse, você não precisa fazer algo extra pelas mulheres. Apenas não corte suas asas, deixe-as voar, né? No sentido de deixe-as avançar. Então segue, vai em busca. Malala, há anos você defende essa questão de educação para meninas e suas conquistas são incríveis. Nobel da Paz e agora mensageira da paz da ONU. Todos sabem da sua história e eu acho que as pessoas pensam que realmente te conhecem. Mas como você mencionou, você só tem 19 anos. Qual seria uma das ideias erradas que as pessoas têm de você? Malala responde: muitas vezes as pessoas pensam que eu sou super alta. Mas, na verdade, eu sou muito baixa e pequena. Eu tenho mais ou menos 1,53 m. E daí eu uso salto para ficar mais alta. Mesmo assim, não resolve. Eu sou muito baixa. E a segunda coisa é que as pessoas acham, não sei, que eu sou muito boa nos estudos. Mas elas não sabem que eu também tenho momentos difíceis na escola. Eu tenho provas e às vezes eu tiro notas C ou D. Eu também tenho de estudar muito para entrar na faculdade. Eu não estou livre de testes de admissão e eu tenho que fazer essas provas. Percebeu como ela fala notas C ou D? Então, onde ela presta as provas, estas notas são A, B, C ou D. C e D são as notas mais baixas, né? É o sistema que é diferente de notas. Não é como o nosso aqui, que é numérico, né? De 0 a 10. Então, na letra A, qual é a proposta? Malala afirma que o apoio dos homens para que as mulheres possam progredir é fundamental. De que modo ela afirma que esse apoio pode vir? Na letra B, eu te pergunto, na última pergunta lida, há um momento em que falsas impressões são desmistificadas com a fala da entrevista. Você também tinha uma impressão diferente sobre ela? Sobre a Malala? E sobre a pessoa que você escolheu para entrevistar? Qual é a impressão que você tem? Será que essa pessoa pode passar alguma impressão não verdadeira sobre si? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei gabaritar contigo a atividade. Tá preparado? Fez tudinho? Decidiu a pessoa que você quer fazer as perguntas? Sobre que perguntas fará? Vamos ver então? A entrevistada afirma que é importante que os homens deixarem as mulheres falar. Então, quer dizer, voem, criem asas, né? E não precisa fazer nada diferente, apenas não impedi-las, né? Então, isso que ela coloca. E na letra B, sobre a pessoa que você escolheu para entrevistar, se essa pessoa pode dar alguma falsa impressão, né? O importante é fazer com que essas perguntas rompam com o imaginário sobre a pessoa, né? Então, mas aí, você faz o que diariamente mesmo, né? Então, assim, rompa com o imaginário, pergunte diretamente, chegue ao ponto. Seguimos com a entrevista. Malala, falando sobre inspirar pessoas, você vai viajar o mundo como mensageira da paz da ONU. Como você pretende inspirar jovens, especialmente aqueles que, pela região onde vivem, sentem que não há esperança, que não existe razão para ir à escola? Olha a resposta da Malala. Como tenho feito no último ano, visitei vários países como Líbano e Jordânia. Conheci meninas sírias refugiadas, conversei com garotas na Nigéria e vou continuar fazendo isso nesse cargo de mensageira da paz. Estarei em países diferentes, conhecendo meninas maravilhosas e inspiradoras. Vou fazer questão de dizer que a voz delas é importante, que isso pode mudar o mundo. Eu comecei falando no Vale do Swat e agora vocês podem ver que a voz de uma criança é mais poderosa que as armas dos terroristas. É isso que eles precisam entender. Todas as crianças, que sua opinião é importante para o mundo. E você não precisa esperar crescer, você pode contribuir agora com a mudança. Então, a sugestão para você é acessar o news.org PT Story e acessar a entrevista completa, né? Você pode ler toda a entrevista da Malala nesse site e conhecer mais sobre esta jovem. Atividade 3. Olha a proposta. Leia o trecho. Como você pretende inspirar jovens, especialmente aqueles que, pela região onde vivem, sentem que não há esperança, que não existe razão para ir à escola? Você acredita que a entrevistada pode inspirar outras pessoas? O que você pensa sobre isso? E o seu entrevistado? Formule uma pergunta para saber que tipo de inspiração ele possa fazer para os leitores. Então, qual que é a ideia aqui? Você pensar bem, ver direito, ó, o meu entrevistado é o fulano, vou fazer tais perguntas, né? Tais perguntas para saída do lugar comum, quero instigá-lo a me dar respostas que realmente sejam relevantes, tá bom? Faz aí, eu volto a seguir conferir contigo.
Fez aí? Eu te aguardava aqui. Claro que fez, né? Sempre está aqui firme, fazendo atividade, aprendendo mais. Hoje o nosso foco é a entrevista. E eu te perguntei, se você acredita que a entrevista pode inspirar outras pessoas. De repente você está lá pensando, o que eu vou fazer da vida? Vê uma entrevista, lê um texto na web e daí você se inspira. Olha, eu podia estar fazendo isso, que bacana. Então, pessoas que lutam por uma causa podem ser inspiradoras. E você, na posição de entrevistador, vai destacar as melhores perguntas, né, para você fazer e ressaltar o quê? Os feitos importantes do entrevistado. Se eu sei que ele está construindo casa para pessoa carente, mobilizou toda uma galera num projeto, eu vou perguntar sobre isso. Eu não vou perguntar se ele gosta de ler gibi, por exemplo. Então, o que é importante nesse momento? Selecionar bem essas perguntas. Para isso, eu tenho uma solução aqui. Quer conhecer? Vem comigo. O roteiro, claro, vamos conversar agora sobre o roteiro. É importante você, enquanto entrevistador, pegar uma folha de papel e fazer um roteiro antes da entrevista. Olha as dicas que eu vou te passar. O objetivo é saber o que perguntar. Então, apresentar o quê? Autenticidade, espontaneidade nessa conversa é muito importante. Eu não posso ter uma entrevista toda engessada, como a gente fala. Prepare um roteiro com mais 5 perguntas, mais ou menos, que possam ser modificadas conforme as respostas. Grave a entrevista oralmente e depois faça o quê? A transcrição. Então, se você grava com o celular ou com outro recurso qualquer, o que acontece? Você não fica preocupado em estar anotando, você faz a transcrição depois. É mais fácil e mais rápido. Mantenha-se fiel ao discurso do entrevistado. Então, a gente já sabe que você vai colocar as falas do entrevistado como entre aspas e vai transcrever ipsis literis, conforme ele disse. Porque enquanto entrevistador, você tem que manter a distância, né? Você não pode usar o discurso indireto, você vai usar o discurso direto. Uma sugestão de atividade para você está no nosso aplicativo Redação Paraná. Olha que legal, você já acessou Redação Paraná? Olhe bem aqui o endereço, https://redação.pr.gov.br. Gravou esse endereço? Então, olha só, você vai acessar o Redação Paraná e o que você vai fazer? Se você acha que entrevistar alguém pode ser inspirador, né? Se você conhece alguém que lute por alguma causa coletiva ou que tenha conseguido êxito em alguma causa pessoal, você vai fazer a entrevista de que maneira? Fazendo roteirinho, aqui roteirinho, 5 perguntinhas, né? E desenvolvendo a entrevista. Então, à medida que a pessoa for respondendo, você pode perguntar outra coisa. Você pode ir emendando as perguntas e fazendo com que a entrevista fique bem mais ampla, bem legal. O que você não pode esquecer é, na hora de transcrever a entrevista, colocar fidedignamente, né, o que a pessoa falou. Você não pode inventar coisas. O que aprendemos? Analisamos parte de uma entrevista da Malala, compreendemos algumas características da entrevista, conhecemos o quê? O discurso direto e indireto e produzimos um roteiro para escrever uma entrevista. Nesse vídeo, falamos sobre a entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até breve.